Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou Paulo Barbosa. E a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente protetora e consoladora. Falarei sobre o livramento de Deus, mas por uma ótica diferente. Será através de seus anjos que te cercam e te guardam. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias dos apóstolos, quando um anjo os libertou da prisão abrindo as portas sobrenaturalmente, de Jesus no Getsêmani, quando um anjo apareceu para fortalecê-lo no momento de maior angústia, e de José quando um anjo apareceu em sonho avisando para fugir ao Egito, salvando o menino Jesus da morte. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que Deus envia seus anjos para livrar, para proteger, para fortalecer, para guardar seus filhos em todos os caminhos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe que você precisa de proteção. Deus sabe que você está enfrentando situações onde você se sente vulnerável. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra de proteção angelical e livramento divino. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo deixe: os anjos de Deus me cercam e me protegem. Quero que você conheça a história dos apóstolos e como Deus enviou um anjo para livrá-los. Os apóstolos estavam pregando o evangelho com poder, sinais e maravilhas aconteciam, multidões eram curadas, e o sumo sacerdote e os saduceus ficaram cheios de inveja, e prenderam os apóstolos, e os lançaram na prisão pública. A situação era grave. Eles estavam presos, cercados, sem escapatória humana. Mas sabe o que aconteceu durante a noite? Está escrito exatamente em Atos 5, 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: um anjo do Senhor, de noite, abriu as portas da prisão. Sobrenaturalmente, sem chaves, sem violência, o anjo simplesmente abriu e tirou os apóstolos para fora. E sabe o que o anjo disse? Está escrito no versículo 20. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ide, apresentai-vos no templo, continuem pregando. O anjo não apenas os libertou, o anjo os enviou de volta à missão. E pela manhã, quando os oficiais foram buscar os presos, está escrito no versículo 23, dizendo: achamos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas que estavam diante das portas, mas, quando abrimos, a ninguém achamos dentro. A prisão estava fechada, os guardas estavam nos seus postos, mas os presos não estavam lá, porque o anjo de Deus os havia libertado. Deus envia seus anjos para livrar seus filhos. Os anjos cumprem as ordens divinas de proteção e libertação. Deixa eu te contar sobre Jesus no Getsêmani e como um anjo foi enviado para fortalecê-lo, e você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com a atuação dos anjos em momentos críticos. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus sabia do sofrimento da cruz. Jesus sabia da separação do Pai. E Jesus foi ao Getsêmani para orar. E a angústia era tão grande que está escrito exatamente em Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Suor como gotas de sangue. A angústia era física, era emocional, era espiritual. Jesus estava em profunda agonia. E sabe o que Deus fez? Está escrito exatamente em Lucas 22, 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Um anjo apareceu, um anjo do céu, e o fortaleceu. Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus no momento de maior angústia. O anjo não removeu a provação. O anjo não cancelou a cruz. Mas o anjo trouxe força sobrenatural. O anjo ministrou ao Filho de Deus,
Porque os anjos são enviados não apenas para livrar de perigos externos, mas também para fortalecer em momentos de angústia interna. Quando você está em batalha espiritual, quando você está em sofrimento profundo, quando você está em agonia da alma, Deus pode enviar seus anjos para te fortalecer, para te dar força para continuar, para te capacitar a cumprir o propósito. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que precisam saber que os anjos de Deus as protegem. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários deixa: os anjos de Deus me cercam e me protegem. Vamos estudar agora diretamente na Bíblia a parte de José e como um anjo o avisou para proteger Jesus. José era carpinteiro. José era noivo de Maria. E quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, José pensou em deixá-la secretamente. Mas está escrito exatamente em Mateus 1, 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Um anjo apareceu em sonho e orientou José, e José obedeceu, e Jesus nasceu. Mas a história não termina aí. Quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente procurando o rei dos judeus. E Herodes ficou perturbado. E Herodes queria matar Jesus. E depois que os magos foram embora, está escrito exatamente em Mateus 2, 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O anjo apareceu novamente, em sonho, com um aviso urgente: Levanta-te, foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José obedeceu imediatamente. Está escrito no versículo 14: E ele, despertando, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. De noite, José não esperou o amanhecer, José obedeceu imediatamente. E Jesus foi salvo. Porque um anjo trouxe aviso divino, porque Deus usa seus anjos para proteger, para alertar, para livrar de perigos. E quando Herodes morreu, o anjo apareceu novamente a José dizendo para voltar. Os anjos guiam, os anjos protegem, os anjos salvam vidas. Quero que você entenda algo poderoso sobre anjos. Está escrito exatamente em Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa. Não é visita, é acampar, é estabelecer guarda, é montar proteção. E tem mais. Está escrito em Salmo 91 contra 11:12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Deus dá ordem aos anjos, ordem específica, para te guardar em todos os teus caminhos. E está escrito em Hebreus 1, 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores, enviados para servir. A favor de quem? De você que é filho de Deus. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Um anjo libertou os apóstolos da prisão, um anjo fortaleceu Jesus no Getsemane, um anjo avisou José para proteger Jesus. Todos experimentaram que Deus envia seus anjos, anjos que libertam, anjos que fortalecem, anjos que protegem, anjos que avisam, anjos que guardam. Eu profetizo que os anjos de Deus estão sendo ativados ao seu redor nesta noite. Eu declaro que proteção angelical está sendo liberada agora. Eu decreto que nenhum mal te sucederá. O medo vai dar lugar à paz. A insegurança vai dar lugar à confiança. A vulnerabilidade vai dar lugar à proteção divina. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você, e eu quero que você ore junto comigo. Em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado.
Há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial, então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano de proteção através de teus anjos. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que envia seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal. Senhor, nós declaramos que os anjos estão sendo ativados agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que proteção angelical está sendo liberada. Nós declaramos que acampamento celestial está sendo estabelecido. Nós declaramos que livramento está garantido. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão com medo, pessoas que se sentem vulneráveis, pessoas que enfrentam situações perigosas, pessoas que precisam de proteção urgente. Senhor, eu vejo aqueles que dormem com medo, que vivem com insegurança. Eu vejo pessoas que precisam que anjos abram portas como abriram para os apóstolos. Pessoas que precisam ser fortalecidas como Jesus foi fortalecido. Pessoas que precisam ser avisadas e protegidas como José foi avisado. E eu declaro em nome de Jesus que isso muda agora. Deus está enviando seus anjos. Deus está ordenando proteção. Deus vai libertar como libertou os apóstolos. Deus vai fortalecer como fortaleceu Jesus. Deus vai proteger como protegeu José e Jesus. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de proteção angelical visível. Que 2026 é o ano em que você testemunha livramento sobrenatural. Que 2026 é o ano em que você experimenta a guarda dos anjos de Deus. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma consciência da presença angelical, uma certeza da proteção divina, uma paz que vem de saber que não está sozinha, uma fé inabalável de que os anjos de Deus a cercam, que essa pessoa confie nos anjos como os apóstolos confiaram, que essa pessoa seja fortalecida como Jesus foi fortalecido, que essa pessoa seja guiada como José foi guiado. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de perigo. Tira o medo de mal. Tira o medo de ataque do inimigo. Tira a insegurança. Tira a sensação de vulnerabilidade. Tira a ansiedade sobre proteção. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma paz profunda que vem de saber que está guardada pelos anjos. Senhor, ativa os anjos agora. Ordena aos teus anjos que acampem ao redor dessa pessoa, que estabeleçam guarda, que protejam em todos os caminhos, que livrem de todo mal, que guardem de toda praga, que impeçam todo ataque do inimigo. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela veja o exército angelical ao redor dela, que ela perceba a presença dos anjos, que ela reconheça a proteção celestial. Senhor, coloca nessa pessoa uma confiança absoluta na tua proteção, uma certeza de que está guardada, uma paz de que está segura, que ela durma tranquila sabendo que os anjos vigiam, que ela descanse em paz sabendo que a guarda celestial. Senhor, livra essa pessoa de todo perigo, livra de acidentes, livra de doenças, livra de ataques espirituais, livra de violência, livra de mal, e usa teus anjos para esse livramento. Senhor, protege a casa dessa pessoa. Coloca anjos nas portas, coloca anjos nas janelas, coloca anjos ao redor da propriedade, que nenhum mal entre, que nenhuma praga chegue. Senhor, que essa palavra de Salmo 34:7, Salmo 91:11-12 e Hebreus 1:14 fique cravada no coração dessa pessoa. Que ela saiba que o anjo do Senhor acampa ao redor, que ela saiba que Deus dá ordem aos anjos, que ela saiba que os anjos são enviados para servi-la. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Deus que comanda legiões de anjos, do Senhor dos exércitos celestiais, eu profetizo que essa pessoa está protegida, que Deus vai libertar como libertou os apóstolos, que Deus vai fortalecer como fortaleceu Jesus.
que Deus vai proteger como protegeu José e Jesus. Que essa pessoa está guardada. Que essa pessoa está cercada por anjos. Que essa pessoa vai dormir em paz sabendo que há proteção angelical. Que essa pessoa vai testemunhar livramento sobrenatural. Que essa pessoa vai dizer: os anjos de Deus me protegem. Eu vi o livramento. Eu experimentei a guarda celestial. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia! Você percebe o que acabou de acontecer nos bastidores do reino de Deus? Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada palavra. Deus ativou seus anjos. Você pode descansar agora. Você está protegido pelos anjos de Deus. Há anjos acampados ao redor do seu quarto, há guardas celestiais vigiando sobre você. 2026 é o seu ano de proteção angelical visível. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai perceber claramente a atuação dos anjos. Você vai ser libertado como os apóstolos. Você vai ser fortalecido como Jesus. Você vai ser protegido como José. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam saber que os anjos de Deus as protegem. Deixa nos comentários: os anjos de Deus me cercam e me protegem. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de paz, de segurança, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de proteção angelical, de livramento sobrenatural e de guarda divina constante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Senhor dos exércitos angelicais. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe em paz e que quando acordar, você saiba no seu coração que os anjos de Deus te guardaram durante toda a noite. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.